Shalom, shalom para todos vocês. Chegando ao nosso podcast de aniversário, quase chegando ao número 100. E eu quero, nesse dia, já chega chamando pessoas, compartilhando esse podcast, que é tão importante, porque é um assunto que está aí, em todos os lugares, nas redes sociais. Nós vamos falar hoje sobre avivamento. E eu quero primeiro cumprimentar a mesa. Boa noite, pastor Jonas. Excelente noite a todos vocês aqui presentes e também aqueles que estão nos assistindo. Deus abençoe. Vem conosco. Boa noite, pastor Pepeu. Boa noite, queridos. Que honra estar aqui nessa mesa tão bonita e maravilhosa, onde a palavra de Deus, eu acredito que vai fluir de uma forma sobrenatural. Já convido a galera aí, vamos que vamos. Então, como eu disse, nós vamos conversar sobre um assunto que nós três aqui amamos e desejamos e ansiamos falar sobre avivamento. Por quê? Porque hoje você abre o Instagram, é só isso. A gente só vê o que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Mais uma vez, Deus usando os improváveis, não usando uma pregação, mas usando um ambiente também não programado, uma capela numa universidade ali no Kentucky. Então, porque quando a gente fala de avivamento, o que a gente pensa? Nós pensamos no avivamento dos anos 90. Então, a gente vai falar um pouquinho da diferença dos anos 90 e dos anos 70. Eu acho que aqui, eu tenho certeza que o Jonas viveu o avivamento dos anos 70. Eu não sei se o pastor Pepeu viveu o avivamento dos anos 70. Não, sou de 68, gente. Então, com certeza eu vivi, sim. Foi algo maravilhoso e mais para frente a gente vai comentar. Então, a gente pode começar falando desse avivamento dos anos 70, para a gente ir para o avivamento bíblico e para o avivamento que está acontecendo nos Estados Unidos. Eu vou dizer a minha experiência, e o Jonas vai falar a experiência dele. Eu me converti adolescente e, em 1975, eu estava num ambiente não perfeito, porque não era uma igreja, o que estava sendo a igreja era a casa do meu pastor, e ali todo mundo muito apertado, não tinha cadeira, era todo mundo ali sentado no chão, não tinha um grande pregador. O meu pastor, ele só sabia falar, era o chamado dele, o testemunho dele, e falar Jesus salva. E esse impacto trouxe um grande avivamento. Nós vivemos ali em Indianápolis, atrás do Clube Sírio-Libanês, quem é de São Paulo. As pessoas eram atraídas para aquele culto, não porque tivesse alguma coisa especial, humanamente falando, era a presença de Deus. A música atraía as pessoas e era um bando de jovens tocando, ninguém muito especialista, não era algo do outro mundo, tudo bem, cantava bem, tocava bem, mas não tinha nada especial. Mas quando entrava, tinha uma marca, que é o que aconteceu em vários ambientes de avivamento. As pessoas já entravam se arrependendo, confessando os pecados e aceitando Jesus como Senhor e Salvador, até antes do pastor dizer, você aceita Jesus como teu Senhor e Salvador. As pessoas já entravam, e uma transformação tal, que foi uma igreja conhecida como a igreja dos viciados, porque 80% da igreja era de ex-viciados. Eles entravam e ali eles já queriam restauração, viviam a restauração total. E então foi nesse impacto que eu me converti. Os cultos era pura presença de Deus. E eu queria ver a experiência do Jonas nos anos 70. A gente está começando aqui um podcast bem animado, né? Porque a gente tem que estar mais empolgado com esse assunto, porque Deus, ele usa esses momentos de avivamento não só para atrair pessoas para ele, mas principalmente para tratar aqueles que já estão com eles, né? É a questão do arrependimento, é a questão de pedir perdão para quem você tem preso no coração e tantas outras coisas.
Mas a Nária começou falando de jovem, e sempre começa com jovem, tu já reparou isso? Verdade. É uma coisa incrível, cara. Quanto mais desprendido você for, é mais onde o Senhor tem liberdade de atuar. E lá naquele tempo, né, os anos 70, os anos 80, a gente também tinha esse mover muito grande do Senhor, e era o tempo das drogas, né? Muitas drogas no Brasil, no Rio de Janeiro, nem se fala Petrópolis, a região serrana, era abarrotado de tráfico, né? E o nosso trabalho era lindo, porque nós nos juntávamos assim em grupos e íamos para lá para poder fazer um evangelismo na rua, cantar, louvar ao Senhor ali pelas ruas, e íamos para o centro de recuperação, onde vinha aqueles meninos tudo zumbi, e todo mundo, gente se convertendo. À noite a gente ia para as delegacias, para os presídios, para fazer serenata, e os presos ficavam pondo as mãos para fora, pedindo, não pare, não pare, né? Cantem mais, eu quero Jesus, eu quero Jesus. Isso foi uma coisa que levou a gente a crescer muito espiritualmente. E, obviamente, a desejar estar com o Senhor mais tempo. Não tinha tempo fechado para nós, viu? Chegava na igreja, a gente fazia os cultos, e depois dos cultos de sábado com os jovens, levava todo mundo para sua casa, e ali ficava buscando mais, entendeu? Todo mundo fazendo uma vigília não programada. Era algo extraordinário, algo extraordinário. Você falou de presídios, e no meu caso, por exemplo, como que uma adolescente tímida, eu tive a coragem eu não sabia como fazer para testemunhar, mas eu tive a coragem de pedir para a freira do colégio que eu estudava se os jovens da minha igreja, e ela ficou assim, como que você me pede uma coisa dessa? Pudessem testemunhar lá como que Cristo os libertou das drogas. Eu não sei como até hoje, mas ela aceitou. Essa experiência sua é muito forte. Não é? Muito forte. Então, aí eu fui aos poucos falando com ela, porque eu era a terceira geração de Pedrini naquele colégio, então ela já ficou impactada porque eu tive coragem de dizer que eu tinha aceitado Jesus como meu Senhor e Salvador, numa época que não era como hoje, qualquer pessoa diz, eu sou evangélico, mas naquela época não, o evangélico era uma pessoa muito diferente, e ser evangélico era uma coisa com muito preconceito. Muito preconceito. E ali ela ficou muito chateada comigo, porque eu tive essa coragem. Mas eu falei, mas madre, eu só queria dizer para você que eles vão dar um testemunho de como eles ficaram, o que as drogas fazem e como que Deus, independente de denominação, como Deus os libertou. E como estava com alguns probleminhas no colégio, na porta do colégio, ouviu dizer que tinha traficante querendo colocar droga no doce para as meninas e etc. e tal. Ela aceitou que os meninos fossem. Eu estava na 8ª série e ali foi um impacto, porque eu estudava de manhã, então era a 8ª A, B e C. Juntou a 8ª A, B e C. Só que o impacto da presença... Gente, esses meninos não pregaram. Eles só falaram, as drogas fazem isso e Cristo fez isso comigo. Só isso. Igual que a gente estava ouvindo a caminho daqui, estávamos ouvindo o testemunho da faculdade justamente lá no Kentucky, de Asbury, que eles estavam contando que eles foram pelo país, contando só o que Deus fez ali e a faísca incendiava. Aí o que aconteceu? A madre falou assim, Naira, as meninas da 7ª, 6ª, 5ª série estão pedindo, elas querem ouvir também os que a da 8ª ouviram. Vamos levar eles para o auditório. E aí o Jonas fala, porque ele conhece a história. Aí eu falei assim, eu tive coragem. Eu falei, madre, mas o pastor pode vir? Porque foi através da vida do pastor. Não, pastor, no colégio aqui, não entra. Mas, madre, ele não vai falar de religião. Ele só vai falar como ele encontrou esses garotos e como eles estão agora. E isso é avivamento. A madre deixou. E aquele dia foi assim histórico. Foi um dia de muita conversão. E a madre não ficou... Isso que é avivamento. A madre não ficou chateada. Ela não ficou chateada comigo, porque ali não era religião.
Era meninas, porque era um colégio só de meninas, meninas entregando a vida a Cristo. Ele não falou em momento algum, vai para a igreja tal, vem para a minha igreja. Ele só falou, olha, Cristo fez isso com a vida deles e pode fazer o que for necessário na tua vida. Só aceita Jesus como teu Senhor e Salvador. Que as meninas foram à frente. Depois teve caravana de meninas espontaneamente indo até a minha igreja. Naquele momento que era Cristo Salva, porque eu morava em São Paulo. Então, esse foi uma experiência que eu vivi. Jonas viveu a sua experiência. A pastora Zana é muito novinho, não viveu nos anos 70 a sua experiência. Mas nós vamos falar de Bíblia e do que está acontecendo agora nos Estados Unidos. Pastora, só interrompendo um pouquinho, a senhora falou a questão do testemunho, né? Então, assim, há a força do testemunho, né? A gente vê que em Mateus 3, João Batista vai falar do arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus, né? O que eu percebo é isso, uma vez que você se arrepende, você quer dar o testemunho, né? E Marcos vai dizer que os sinais seguirão aqueles que creem. Então, são portas, são chaves que são muito simples, mas que parece que passados os tempos, elas foram sendo deixadas de lado. Você testemunhar o que Jesus fez na tua vida, né? E quando você testemunha, isso é tão forte, né? Que vem uma presença de Deus tão grande, assim como foi sobre a freira, né? Uhum. E essa presença de Deus, ela vai convencer. Você não precisa fazer força. E eu acredito, a gente está vivendo novamente esses dias, né? Eu cheguei aqui e a gente começou a conversar, a pastora estava ouvindo também o testemunho de 1970. Testemunho, olha só. Testemunho. E só em ouvir, e a pastora estava traduzindo, cara, começou a queimar meu coração, eu segurei a lágrima aqui, eu falei, cara, que coisa assim fenomenal, tremenda, e a gente está falando da presença, o que a presença de Deus pode fazer no meio dessa crise, no meio dessas guerras, dessas tempestades. Então a gente tem toda a matéria-prima para viver, pastor, esse grande avivamento. Que coisa linda. A gente observa o quê? Que o testemunho... A força do testemunho. A força que há no testemunho é muito grande. É muito grande. Sobrenatural. Às vezes você pensa que para ganhar a pessoa para Cristo, você precisa entender a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. É óbvio que você precisa entender. Mas naquele momento ali para ganhar a vida, o seu testemunho, a sua mudança de vida inclui mudança na mentalidade, né? Esse comportamento todo que você tinha transformado. Isso é o suficiente para ganhar uma vida para o Senhor. Porque não há transformação se o Senhor não está em você. Isso não é uma coisa simples de você fazer. Vou me transformar, né? Quantas pessoas desejam se transformar e não conseguem? Mas quando o Senhor entra debaixo de um avivamento ou não, a pessoa é transformada e o testemunho vai falar mais alto. Quer ver um exemplo? Quero. Um dos muitos exemplos dessa época, porque chega até nós. Ele, como jovem, Tony Cerqueira. Eu era adolescente, ele já era mais velho, né? Um jovem mais maduro. E aí minha vida foi marcada pelo testemunho dele, porque ele falava assim, um cabelão, aí ele falava assim, olha, eu cheguei aqui nessa igreja porque teve um dia que, tão drogado, eu acordei dentro da lata de lixo. Quando eu acordei dentro da lata de lixo, eu vi a miséria que eu estava. E aí ele passando pela igreja, entrou, se converteu, e não foi só conversão, foi um arrependimento tão genuíno da condição em que ele estava, e ele falou para o tio Cássio, eu não tenho condições sozinho, eu preciso ir para um local, porque eu estou muito profundo nas drogas. O tio Cássio colocou dentro de casa, depois levou para Cianorte. Por que tem a ver com a gente? Porque lá em Cianorte, ele se encontrou com o pastor Francisco, que é o nosso grande amigo, os dois drogados, olha, os dois hoje profetas dessa geração. Aleluia. Tanto o Francisco quanto o Tony. O Tony continua. O Tony, ele é pastor nos Estados Unidos, ele já foi pastor lá em Israel, então ele continua firme e forte no ministério. O Francisco é o nosso grande amigo, que é um grande profeta de Deus. Essa transformação de ambos. Né? O que eu quero dizer para você é que é uma transformação que permanece. Avivamento é isso. Sim. Não é aquele,
entusiasmo. Não, eu estou falando de 2 nomes que, se você pesquisar, vai lá, Francisco Eugênio, Cuiabá, Igreja Unidade em Cristo. Francisco, beijo. Né? Então, vai lá, pesquisa o nome desse homem e vê a vida dele. Agora, ele está no Instagram, está em todo lugar. Pesquisa Tony Cerqueira e vê a vida desse homem até hoje. Foi transformação de 1975. Entendeu? Então, é disso que a gente está falando. Porque as pessoas confundem avivamento com grande explosão de dons espirituais. Os dons, ele vem no pacote depois. Essas pessoas transformadas, essas pessoas arrependidas, com testemunho de impacto, elas são cheias do Espírito. Aí já é um segundo passo. E aí vem o grande poder. Mas as pessoas estão esperando um grande avivamento, uma grande explosão de manifestação. Vai se jogar no chão, vai fazer isso, vai fazer... Não, o avivamento é arrependimento, conversão. E eu quero falar algumas coisas sobre, depois que o Jonas falar, sobre este avivamento, neste momento, lá na Universidade de Asbury. Eu gostaria de falar sobre um avivamento que eu não presenciei o instante, mas acompanhei à distância, mas estive no início dos trabalhos. Eu estou falando da Guatemala, né? Sim. Ali foi um avivamento tão extraordinário. Eu estava em reunião pelo meu trabalho, né? E isso em 91. E eu conheci ali um grupo de pessoas que estavam trabalhando para que Deus libertasse a Guatemala dos principados que ali residiam, né? Maias, astecas, até escrevi aqui, incas. Tinha altares para todos eles, aquelas construções antigas, né? E eles estavam alojados ali. A Guatemala era pura miséria. A pobreza imperava, o país não tinha nenhuma indústria, ou seja, não tinha emprego. E eles estavam orando naqueles lugares, limpando aqueles lugares, colocando a presença de Deus. De repente, começou um grande avivamento na Guatemala. Gente, foi uma coisa assim tão extraordinária, porque o jornalismo do mundo inteiro corria para lá para ver, porque as frutas, os legumes começaram a ficar imensos, né? Era chuchu de 2 quilos. Dá para ver isso ainda hoje no YouTube. Você consegue ver. Se você quiser, o vídeo chama Transformação. Tem a história de vários avivamentos dos anos 80. Meu Deus. Nós falamos dos anos 70, o Jonas introduziu os anos 80. 90, mas o que, 90. que foi marcado? A Guatemala e as Ilhas Fiji. Não é só a terra. Deixa eu terminar da Guatemala. E aí, o que aconteceu? Aí, na Guatemala, o evangelho que não existia começou a propagar, começou a crescer, e as igrejas começaram a fervilhar. E aquela aparência o grande avivamento trouxe na prática aquela questão aquilo que era mais enfático, o que era importante na Guatemala como foco de alguma coisa, no caso miséria, passou a ser justamente os alimentos. Os alimentos cresciam, as abóboras eram gigantes, o chuchu, pimentão, pepino, era melancia, tudo gigante. E interessante que eu volto na Guatemala agora, 10 anos atrás, se eu não me engano, talvez um pouco menos, eu acho, 8 anos. que eu fui com um grupo, né, de homens até lá. Nós fomos à Guatemala para conhecer o restante desse avivamento, o que havia provocado esse avivamento. Encontramos uma Guatemala rica, encontramos uma Guatemala onde presidente, governadores, senadores, deputados, tudo convertido, né? Transformação. Uma grande parcela deles convertidos. As igrejas, só para você ter ideia, as igrejas tinham pelo menos 30 mil membros cada uma. Eram igrejas gigantescas, obras atualizadas, assim, que eu fiquei impactado com aquilo, né? E o Guatemala é um país pequeno. Se você parar e buscar agora, você vai ver que são países pequenos, né? E a Guatemala prosperando e a classe mais importante de uma nação na presença do Senhor. Por que mais importante? Mais importante porque fazem as leis, porque conduzem o país, conduzem a população, né? E todo mundo ali prestando atenção na palavra, assistindo o culto e pregando. E eu voltei de lá impactado. Você lembra disso? Lembro. Né? Voltei de lá muito impactado com aquilo e sei que o que Deus
o que Deus quer fazer na terra, talvez não seja consertar a terra. É arrependimento. Né? O que Deus quer hoje é um ato de arrependimento profundo no coração de cada um de nós. Eu gostaria muito que você atentasse para isso. Todos nós temos que nos arrepender todos os dias, senão João Batista não pregaria unicamente arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Esse é o momento de arrependimento profundo, porque é chegado, sim, um cumprimento do reino dos céus sobre a terra, porém, um desfecho final, né? Um desfecho final, onde todos nós precisamos estar preparados para subir. Então, vamos seguir. Uma coisa que marca todo avivamento, gente, presta atenção nisso. O avivamento dos anos 70, o que o Jonas acabou de citar dos anos 80, o que marca em cada um desses lugares é um arrependimento tão profundo, com uma mudança tão radical, que é o fruto de confessar pecados e se sentir constrangido. Eu vou contar o que nós acabamos de ver aqui a caminho. O presidente da universidade, a mesma que hoje está debaixo de um impacto da presença de Deus, de Asbury, este presidente, ele conta num testemunho dele aqui, que ele não estava na universidade. Resumindo bastante tudo que ele contou, é que quando o reitor telefonou para ele falando que ele tinha um problema. Qual é o problema? O culto da manhã não acabou ainda. E o que está acontecendo? Os alunos estão confessando os pecados, estão se arrependendo. Isso é avivamento, entendeu? Quem estava frio, quem estava desviado, voltando para Deus, e eles não param, porque o culto não para, porque é só um testemunho atrás do outro de arrependimento. Aí mostra trechos do professor de teologia, o professor de filosofia se arrependendo. O professor de teologia, eu ensinava coisas vazias para vocês, eu não me preparava espiritualmente, eu me arrependo da minha frieza. Aí o professor de filosofia dizendo, eu me arrependo dos meus pecados. Aí veio uma garota e falou para ele assim, Senhor, eu quero confessar uma coisa para você. Ele falou, o quê? Eu sou uma mentirosa. E eu não sei o que eu faço, porque eu já nem sei quando eu estou mentindo, de tanto que eu minto. E eu me arrependo. Aí, esse presidente, ele falou assim, então você começa, eu não sei por onde começar, começa pela última pessoa que você mentiu, vai lá e pede perdão. Aí, ela falou, boa ideia. Ela saiu da presença dele, voltou 2 dias depois. Eu já estou na 35ª pessoa que eu confessei, que eu menti, e eu tô liberta agora da mentira. Aí ele disse que uma fila, porque é tempo do orelhão, né? Tem gente aqui que nem sabe o que é o orelhão, mas pesquisa aí no Google, o tempo do orelhão. E aí ele disse que tinha fila no orelhão de adolescentes e de jovens querendo pedir perdão para a família, para o pai, para a mãe, e etc. Então, isto é um avivamento. Não confunda com grandes moveres. Por que eu estou falando isso? Porque nos anos 90 entrou um pseudo-avivamento. Por que eu digo pseudo-avivamento? Com abuso de coisas que dizia que era o Espírito Santo de Deus e que, na verdade, começou no Espírito, terminou na carne. Aí eu vou ser polêmica agora. E veio um monte de mover, alguns genuínos e muitos não genuínos. E veio muita glória para o homem, não, porque é o pregador fulano, é o pregador ciclano, é o cantor não sei o quê. Enquanto que esses avivamentos que nós estamos contando para vocês dos anos 70, dos anos 80, nós não temos nome. Eu não posso dizer um nome. Eu posso dizer que John Wesley é um avivalista, sim, mas ele não, em momento algum a glória startou com ele, como hoje a gente tem o start numa faculdade, mas numa universidade, mas não é uma pessoa especificamente. Então eu quero dizer para você que saia disso. Eu disse que eu ia dar um comentário, que eu quero jogar isso aqui para a mesa. O que eu tenho visto lá na universidade agora, em 2023, um mover que começou a semana passada, começou como começou nos anos 70, com estudantes, e os estudantes ali falando seus testemunhos. Só que as pessoas podem estragar esse mover. Eu acordei com essa palavra. Vão
estragar o meu mover. Como? Quando começa a ir, não pessoas, porque isso que o Jonas falou na Guatemala, criminosos entravam na igreja entregando suas armas e confessando seus pecados. Bêbados entravam sem ninguém falar. Não estou falando só na Guatemala, em todos esses lugares, ambientes de avivamento, eles entregavam a vida e se transformavam em outra pessoa. É só você ler os relatos do que acontece. Tem cidades que foram varridas por esse tipo de avivamento que até as cadeias fecharam, porque todos não tinha mais criminoso de tanto arrependimento como nas Ilhas Fiji. Então, o que eu vejo hoje é o poder das redes sociais. É maravilhoso e pode ser ruim. O que eu vejo é que hoje tem muita gente indo na curiosidade e não movidos por um arrependimento. Porque o avivamento, ele pode acontecer lá, como aconteceu, mas acontece aqui também. Você não precisa ir a um lugar e fazer as filmagens que chegaram, ótimo, maravilhoso. Mas agora eu já estou vendo outro tipo de filmagem, mostrando a selfie, etc. e tal. Aí já entra fora daquilo que Deus quer para um verdadeiro avivamento. O verdadeiro avivamento você até esquece que existe telefone, que existe qualquer coisa, que tenha uma filmagem ou outra esporádica, como algumas muito boas, né? E isso leva à notícia, mas outra já está ficando quase que numa autopromoção. Então, cuidado para não perder algo genuíno de Deus. Eu gostaria de salientar que esse último e grande avivamento será sobre o globo terrestre, será sobre toda a Terra. Varrerá. Você não tem que sair, eu acredito isso, você não tem que sair daqui para os Estados Unidos para estar de encontro com o avivamento lá. Você tem que estar aqui buscando. Sabia que ali é a faísca, né? Aquilo é só uma faísca que você pode buscar aqui e juntar um grupo e começar a orar. Tudo vem através da oração, não tem jeito. Posicionamento, né, e oração. E aí, então, Deus vai espalhar isso pela terra, não tenho dúvida disso. Também nem sei se esse é o momento, né? De repente aconteceu, ou está acontecendo ali, mas eu creio que o Brasil é um país que vai ter um grande mover de Deus, sabe, de avivamento, para se espalhar também pelas nações. Vamos que vamos. Eu creio nisso. Eu creio porque está na Bíblia. Então, vamos falar um pouquinho de avivamento na Bíblia, né? É exatamente isso que o Jonas falou. O avivamento ele começa com uma faísca e incendeia os quatro cantos, incendeia a nação. Um grande avivamento, né? Pouca gente menciona como avivamento, mas foi quando os discípulos receberam o Espírito Santo pela primeira vez. Foi tão grande, tão grande, tão grande, que todos eles saíram dali pregando o evangelho, curando vidas, libertando e evangelizando muito, né? Muita gente se converteu naquela ocasião ali. Foi uma porção do Espírito Santo muito forte que desceu, porque encontrou um grupo preparado, né? Em oração. Em oração. Em oração. Mas o que Pedro fez? Quando Pedro pregou uma grande pregação? Não. Ele leu Joel. Ele falou de Joel. Aí, quando ele só citou, é isso aqui que vai acontecer, ele citou Joel, veio um grande o quê? Arrependimento. 3.000 pessoas se arrependeram. 3.000 pessoas se arrependeram de uma forma tão profunda que no mesmo dia quiseram ser batizadas. Aí, quando a gente vai lá para Israel, a gente fica, gente, aonde que deu para batizar 3.000 pessoas? Nós estamos falando de Jerusalém, não estamos falando de Jordão. Jordão entre as 3.000 ao mesmo tempo e tudo bem. Mar da Galileia entre as 3.000 ao mesmo tempo. Nós estamos falando de Jerusalém. Aí a gente sabe que ali tinha as mikvot, mas não era suficiente, que eram os tanques de purificação no templo, mas a gente também tinha ali o tanque de Siloé. Aí é imaginação, porque a gente tem que ficar procurando onde é que tinha água em Jerusalém para 3.000 pessoas, de uma forma coletiva, se batizarem. E eu fico sempre imaginando, ocuparam todos, deve ter tido uma fila enorme para batizar nas mikvot, e no tanque de Siloé deu para batizar um montão, né? Mas o importante é que a pregação, que não foi grande pregação, não foi uma pregação elaborada de Pedro, foi falar Joel, capítulo 2, ler Joel, capítulo 2, ou falar Joel de cor, e as pessoas aceitaram ali Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas o que falar também de Neemias, né?
Quando a gente fala do avivamento que aconteceu em Neemias capítulo 8, Neemias capítulo 9, o que aconteceu? Você vê exatamente o que está acontecendo com o corpo de Cristo. Restauração, os muros estavam destruídos e foram restaurados. Depois que os muros foram restaurados, o povo não ficou fazendo nada diferente. Sabe o que eles fizeram? Ouvindo a palavra de Esdras. Então a gente chega à conclusão que é palavra e oração que traz o avivamento. Os mais duas, né? Que é o testemunho, né? O testemunho, arrependimento, agora só colocou palavra e oração. Porque o testemunho e o arrependimento é fruto do avivamento. Agora, e o avivamento, como é que acontece? Oração e palavra. Oração e palavra. Então, Esdras estava lendo desde o amanhecer até a tarde a palavra. E aí está escrito que o povo começou a se arrepender e chorava. A gente não tem feito nada disso, não temos obedecido a Deus, não estamos celebrando as festas, não estamos santos, não estamos purificados, estamos convivendo com ídolos, enfim. Eles começaram a se arrepender e chorar. Choraram tanto arrependidos que tanto Neemias quanto Esdras tiveram que dizer para eles, calma. Pronto, já se arrependeram, agora para de chorar, porque a alegria do Senhor é a nossa força e vamos começar a obedecer a Deus. Já se arrependeram? Agora vamos começar a obedecer a Deus. Esse foi um grande avivamento. Então, a receita do avivamento é sempre a mesma. Palavra, oração, arrependimento, transformação, impacto da transformação, os testemunhos indo para todos os cantos. O Jonas falou da geração, né, dos discípulos. Aí vai um Filipe, que não era um apóstolo, e ele vai para Samaria inteira se converte. Com o quê? O testemunho de Filipe. É isso. Pastora, tem um detalhe aí importante, que a senhora falou de Neemias, né? Que esse avivamento ele não começou grande, né? Não. Começou com um, né? Primeiro foi o avivamento pessoal de Neemias e de Esdras, e depois o povo. Tem um outro exemplo também. Quando Jesus vai a Gadara e salva o gadareno e deixa ele lá convertido, e quando volta está toda a Decápolis convertida ao Senhor, né? Também fala para quem não conhece quantas cidades, né? Decápolis, 10 cidades, 10 cidades por causa do testemunho de uma pessoa. Homem. Exatamente. Do pior homem, né? O pior homem da cidade, é isso. O maior, né? Meu Deus. Verdade. Você acha que ele tinha uma grande pregação para fazer? Com certeza que não, mas ele tinha um testemunho como poucos. Jesus fez. Ele não precisava nem abrir a boca. Não, era só as pessoas olharem para ele e falar, não, esse não é o Não gadareno. acredito, é você não é você não. Meu Deus. Então tá cheio de pontos de avivamento que trouxeram uma conversão em massa muito grande. Eu fico imaginando, sinceramente, eu estava pensando essa madrugada sobre o avivamento. E eu pensei o seguinte, falei, meu Deus, eu estou prestes a assistir, não vou citar o nome de quem, nem a quem servem, mas eu estou prestes a assistir uma quantidade absurda de pessoas que pensam diferente de mim, que pensam o contrário de mim, se convertendo, Jesus trazendo essas pessoas, porque tem muita gente que hoje ignora Cristo e abraça o Deus presente deste século, que algumas delas nasceram em lares evangélicos. Uma quantidade grande delas ouviram em algum momento se falar em Jesus. E essas pessoas vão vir para o Senhor debaixo do grande avivamento. E vai ser lindo isso, vai ser muito bonito. Estou empolgado demais? Não, avivamento tem que se empolgar mesmo. Assim, o pastor falou do gadareno, e assim, aí eu trago agora um olhar para dentro da igreja e trago um olhar também para os seguidores aqui. Quantos ex-gadarenos estão no nosso meio hoje e não dá o testemunho? Sim. Às vezes ele quer pregar, ele precisa falar o testemunho que Deus fez na vida dele, né? Porque Jesus vai ser suficiente através desse testemunho para salvar a família, salvar os amigos, o patrão, o professor na faculdade, seja onde for. O testemunho é uma marca, né, do avivamento. E isso, assim, a gente percebe que muita gente, assim, aqui mesmo na igreja, a gente sabe que tem muita gente que tem testemunhos assim, fenomenais assim, do que Deus fez, mas a gente percebe que
parou, sentou, vem para o culto, ouve a palavra, vai embora, mas não está promovendo esse testemunho para salvar outros. O que poderia ser feito, pastora? O que você falou, tá, nesse vídeo que eu estava vendo, que você até se emocionou. Aí esse presidente, na época da faculdade, ele falou o seguinte, que ele tinha um amigo, já em outro estado dos Estados Unidos, que ele sonhava, ele amava o avivamento. E ele estava num culto, fazendo um culto normal, onde ele tinha um quarteto para cantar e ele para pregar. Ele queria levar o avivamento, paixão pelo chamado, né, de Deus para esse avivamento. Aí dois alunos que passaram pelo avivamento, lá em Kentucky, em 1970, foram lá, falaram, pastor, nós temos um recado para o senhor. Deus falou que vai visitar a sua universidade, porque ele também era de uma universidade. A sua universidade vai ser varrida pelo avivamento, como foi a nossa. Glória a Deus. Aí ele, como todo pregador, que é o que o pastor Osando está falando, como todo pregador, falou, tá bom, vocês querem falar alguma coisa? 5 minutos, né? Contido, aí, né? Não, a gente só veio entregar, a gente não vai falar nada, não. A gente só veio entregar esse recado, que Deus vai visitar aqui. Aí ele falou, não, mas vocês podem falar o que aconteceu lá. Aí veio o primeiro aluno, ele falou que falou em 1 minuto e 40 segundos. Deus nos visitou e ele vai visitar aqui também. Falou algo em 1 minuto e 40 Glória segundos. A Deus, rápido, aí ele, né? O segundo, cirúrgico. Olha, Deus visitou, me transformou, eu era assim, falou em 4 minutos, como ele era e o que Deus tinha feito. Juntando os dois não deu 10 minutos. Aí o culto ia rolar normal. Começou o quarteto cantar. Aí ele disse que o seguinte, que na primeira frase da música, quando começou o quarteto tocar, o que tocava baixo parou, pegou o microfone e falou, eu só quero dizer uma coisa para vocês, eu quero viver o que esses dois viveram. Sentou para ouvir. Não, sentou não, desculpa. Aí se ajoelhou no altar, arrependido dos seus pecados, Glória e dizendo, eu quero o mesmo do que eles viveram. Acabou o culto. Aleluia. Acabou não, começou o culto. Começou um novo culto. Aí começou o avivamento nessa universidade, porque aí foi um atrás do outro. Eu também me arrependo, eu também me arrependo, eu também me arrependo. Então, se a senhora tivesse que liberar uma palavra agora, para quem está nos assistindo, né? Para ativar esse testemunho, pastora, porque eu acho que está faltando isso. Acho que as palavras ficaram tão assim encaixotadas, as palavras de púlpito, né? Que as pessoas ficam contentadas apenas em receber uma direção, mas elas não são mais testemunhas. Elas só vêm se alimentar, mas elas não repartem, elas não faz esse repartir do pão com as pessoas, daquilo que Deus fez na vida delas. Eu tenho uma palavra, se arrependa do evangelho moderno. Meu Deus. Porque o evangelho, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O evangelho é boas novas. Se arrependa desse fogo estranho, o fogo estranho humanista, o fogo estranho de uma hipergraça, o fogo estranho de um evangelho que empodera e endeusa o homem tira o lugar de Deus. Do centro, né? E se arrependa deste evangelho que tira a volta de Cristo do púlpito, que tira o foco em buscar com diligência este avivamento que está anunciado em Joel capítulo 2, e eu vou ler para você um versículo só. Tocai a trombeta em Sião, dai a voz de rebate no meu santo monte, perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está próximo. E o Senhor, ele continua dizendo no versículo 12, eu estou em Joel 2, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, com choro, com pranto, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade e se arrepende do mal. Então, é voltar para Deus, é se converter deste evangelho que outro dia eu estava falando, eu não lembro se num dos temas que eu gravei, eu acho que foi a pregação de domingo, cuidado, porque há uma fome
há uma fome de Deus, mas as pessoas estão sendo alimentadas com a Colossíntida, que é o grupo, né? Foi no domingo que eu falei, que é algo... O que é Colossíntida? Os profetas de Eliseu, os discípulos de profeta de Eliseu. A nação estava vivendo fome e Eliseu mandou buscar comida e eles confundiram algo que era saudável com algo que era venenoso, porque era muito parecido. Levaram para a casa onde eles estavam e eles moravam com Eliseu e fizeram um ensopado com o que era venenoso. E quando começaram a comer, só uma palavra começou a ser dita: morte na panela, morte na panela. Eliseu não estava presente. Se Eliseu estivesse presente, ele ia dizer: isso é morte. Eliseu não estava presente. Quando Eliseu chegou, olhou e já viu: é morte. Eliseu pegou trigo e colocou na panela. Então, eu quero dizer que os profetas dessa geração, que as pessoas que estão levando, o que é? Não é uma grande palavra, é só dizer: ó, é tempo de arrependimento, olha, é tempo de avivamento, olha, é tempo de se preparar. Então, esses que entregam o trigo são desprezados e as pessoas estão se alimentando de veneno. Cuidado com o evangelho moderno. Essa comida, né, que um dos profetas colocou na panela. É o fast food gospel. É o fast food gospel e seria o profano, né? Misturar o profano com aquilo que já é santo, que não pode ser mudado, né? E algumas coisas com um pseudo gospel, mas na verdade é um humanismo puro. É mente, intelecto. O tempo todo. É o homem no centro. Né? É algo que realmente é o humanismo dentro do corpo de Cristo. Então, queridos, nós tem um outro avivamento que eu queria que a mesa pudesse abrir aqui, em 2 Crônicas, capítulo 29. Quando é que um verdadeiro avivamento acontece? Aqui nós temos um rei. E está escrito, né? Aqui em 2 Crônicas, você que ama, é o rei Ezequias. O rei Ezequias é um rei avivalista, nós temos reis avivalistas, e eu não estou aqui dando aula, só estou citando. Nós temos Josias, nós temos Ezequias, nós temos o rei Asa, e Ezequias, ele em um momento no seu reinado, ele viu que estava tudo errado. Jovem, né? Era um jovem. Ele falou: gente, está tudo errado. Como assim? E olha o que ele viu errado. A casa de Deus está destruída, no versículo 3. Aí ele deu uma ordem: gente, precisa reparar a casa de Deus. Aqui no versículo 4, ele juntou os levitas e falou: gente, a gente tem que se santificar e tirar tudo que é sujeira. Nós temos que tirar tudo. Eu estou em 2 Crônicas 29, no versículo, eu comecei no versículo 1. Ezequias era um jovem de 25 anos, ele viu que estava tudo errado, que o templo estava todo quebrado, no versículo 3. Gente, o templo, hoje, nós estamos falando de avivamento, é aqui, no coração. O coração está quebrado, está cheio de mágoa, está cheio de coisa, está cheio de pecado. Aí você, que tipo de pecado? Gente, é só você falar mal do outro, ter inveja. Você tem que se arrepender. Olha, menina, a mentira, né? Eu sou uma mentirosa, não foi falar lá na faculdade? Então, aí ele falou: está tudo sujo. Ele falou no versículo 4, santificai-vos, tirai do santuário a imundícia. Aí ele diz no versículo 7, fecharam a porta do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, não ofereceram holocausto no santuário ao Deus de Israel. Por isso é que veio a grande ira do Senhor. Então, tudo que a gente está vivendo na terra, tudo que está errado, nós podemos ver uma grande restauração de Deus através de um grande avivamento. Ele está falando: a porta foi fechada. Que porta que foi fechada? A do teu coração. Jesus está lá do lado de fora batendo aí, igual em Apocalipse: posso entrar? Eu quero cear contigo. Você encheu o teu coração de cobiça, de orgulho, e eu preciso entrar de novo. Fechou a porta do coração, apagou aqui, como ele diz, acabou o incenso. Incenso é oração. Você tem tido pelo menos 10 minutos de oração por dia? E aqui ele fala, não tem mais louvor, é tudo que falta para ter um avivamento. Oração, adoração,
abrir o coração para o Senhor, santificação. Essa é a receita. Pastor, e não só uma restauração, né, mas uma reforma mesmo, né? Reforma, porque tem coisas que precisam ser removidas mesmo, né? Assim, ele não queimou incenso, ou seja, para tudo, a gente já entendeu que está errado e a gente precisa derrubar, arrancar, tirar para fora, limpar o templo, né? Assim, eu creio isso. Hoje as pessoas estão assim, líderes estão assim, entendeu? Paralisados, encantados com os prazeres desse mundo, e a gente precisa olhar esse avivamento aqui, é algo assim fenomenal, porque ele fechou a porta, para tudo. E vamos trabalhar, vamos arrancar o que precisa ser arrancado para que o que é correto precisa ser feito. Então, eu queria entrar nesse negócio, o que tem que ser arrancado. Eu acho que uma das coisas que tem que ser arrancada é a idolatria. Uma coisa é você admirar o talento e a unção de uma pessoa. Outra coisa é a idolatria. Aí, endeusar, né? A idolatria, você admirar um artista é legal, mas você idolatrar o artista, aí já entra o erro, né? Você fazer um fã-clube, aí eu já acho que é o erro. Você admirar, é talento dado por Deus, é artista de Deus mesmo. Porque não tem... Gente, não é pecado ser artista, é um talento que Deus deu. É um talento que Deus deu. Ele é um artista, ele canta bem, ele toca bem. Mas ele é para ser admirado e ser um canal de Deus para, com o talento dele, me levar para mais perto de Deus. Aquela voz entra lá no fundo do meu coração. Aquela música que eu digo que Deus tem os seus poetas, né? Os poetas do céu. Davi era um poeta do céu. Ele recebia letra pronta. E hoje nós temos poetas do céu ainda, que recebem letras prontas, melodias prontas de Deus, com o talento que Deus deu. Eu só estou querendo trazer a diferença entre admiração e idolatria. Só ver aonde que você está. Seria o que Paulo disse, né? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Exatamente. Isso muda tudo, né? Muda completamente. Né? Então, a gente precisa buscar. Aí você fala, eu tenho visto, porque eu escrevi lá no meu Instagram sobre esse avivamento lindo lá nos Estados Unidos, e muitas pessoas, eu quero viver. Isso é bom, você dizer, eu quero viver, mas faça algo. Os estudantes estavam fazendo algo. Sabe o que eles estavam fazendo? Eles estavam orando. Eles estavam ouvindo uma palavra. Aliás, o que eu vi é que eles estavam ouvindo uma palavra em Romanos. É uma palavra que os confrontou. É só confronto. Confronto. E essa mesma universidade, em 1970, o reitor disse que era a vez dele de dar a palavra. Aí ele falou, eu não sei o que eu vou falar hoje. Aí ele falou, eu vou falar do meu testemunho, porque eu me converti já adulto. Aí ele falou do testemunho dele. O testemunho dele impactou os estudantes. E aí começou, eu quero também falar como é que eu vim. Foi assim que começou em 1970. Um começou a falar, muitos estudantes subindo no púlpito para falar do seu testemunho e um impactando o outro, e foi ali. Isso é gerado por Deus, né? Não tem uma fórmula. Quando é gerado por Deus, não tem uma fórmula. Pastora, é algo que eu observo assim, toda pessoa que recebeu um milagre, né? Esse milagre não é só para que ela mude de vida, né? É exatamente isso, né? Para dar testemunho do que Deus pode fazer. E assim, às vezes as pessoas se perdem com o milagre, né? Recebeu uma cura, recebeu uma herança, recebeu uma transformação, e aí aquilo para. E ela não promove isso do que Jesus fez na vida dela, né? E eu acredito assim, e até mesmo aqui a gente na nossa igreja, a gente percebe que às vezes a gente quase não dá muito espaço para dar os testemunhos. Então, né? Mas aí a gente está falando de dois tipos de testemunho. Né? Isso. O testemunho de milagre é uma coisa, que isso é dar glória a Deus pelo que Ele fez na minha vida, algo que eu precisava. Mas o avivamento é testemunho de transformação. Eu era mentiroso e agora eu me arrependo. E é humildade. Olha, e confessando. Porque aquele professor de teologia, ele começou... Nós pegamos aqui no vídeo, é o testemunho dele. É ele, em 1970, a gente vê a imagem dele falando assim, olha, eu sou um hipócrita,
Porque o que eu falava para vocês, eu não vivia. Gente, ele estava falando, não era para desconhecida, era para os alunos dele. Isso é transformação, isso é realmente um impacto da glória. A conversão Total, genuína. total. Agora, há uma preocupação assim grande, né? Que às vezes, poxa, eu me converti e houve uma transformação, e às vezes a pessoa fica com medo de dar esse testemunho. Aí é o orgulho. A marca do avivamento é que as pessoas... O orgulho vai embora. Que bota um ponto final também. Houve a transformação, eu não vou voltar atrás e é daqui para frente. Exatamente. Então é algo muito Tem o forte. avivamento, né? O avivamento pessoal, né? Pessoal. Sem ser coletivo, que sim. é quando a pessoa se converte e se ela tem um encontro genuíno com Cristo, ela entra em avivamento. O estágio do primeiro amor é um estágio de avivamento. E a gente pode comprovar isso, por exemplo, a gente vem acompanhando algumas pessoas novas na igreja que têm se convertido, e um caso específico, essa pessoa, ele nem sabe falar nada da palavra ainda. Isso. Ele não consegue falar um abecedário da palavra. Mas tu precisa ver o estrago que ela está provocando no inferno. Muito grande, porque já viu seu pai se quebrantando por causa da transformação dele. Já trouxe um irmão que também já entrou na fase de transformação, que por sua vez já fez o pai chorar de novo e agora está trazendo a mãe. Não está trazendo a mãe, está vindo, entendeu? Está vindo por causa da transformação. Por causa da transformação. Está acontecendo. Tá acontecendo. Muita transformação. Não é? Então isso está ocorrendo aqui no nosso meio e a gente está vendo. Nós temos que buscar esse avivamento coletivo, porque a gente quer que toda a igreja participe desse banquete, né? Esse é um banquete, o avivamento é um banquete do Senhor aqui na terra. E sabe-se lá quais serão os sinais e prodígios que acontecerão aqui no nosso meio nesse tempo. Sim. Eu tenho buscado de Deus, da parte de Deus, uma igreja como aquela que saiu do Egito, sem nenhuma enfermidade, sem nenhum ferimento, sem nenhuma atrofia muscular ou ossos, entendeu? Eu estou buscando da parte de Deus isso, falar, Senhor, eu estou crendo que nesse final de tempo a igreja do Senhor vai ser restaurada, não só espiritualmente também, fisicamente, emocionalmente, principalmente emocionalmente. Amém. Porque a gente está vendo como as emoções hoje têm um peso, né, grande no comportamento humano. Pastora, assim, uma pergunta agora, né? Como que a senhora vê isso? Essa reincidência, né, desse avivamento no mesmo lugar, qual é a voz que traz hoje para as faculdades, para as nações, para os reitores, para os estudantes, para os professores? Primeiro, assim, ali até foi feito já essa pergunta lá, né? Por que no mesmo lugar? Eu não sabia. Porque influenciados, é claro que eles têm uma história. E, poxa, eu quero viver essa história. Viveram em 1970, mas eu quero viver a minha história neste lugar. Faz de então, novo, há uma né? busca, faz de novo, há uma busca. E você pode fazer isso onde você estiver. Então, isso os motiva a buscar. Eu quero viver o que aquela geração viveu. Eu sou outra geração, mas o Deus é o mesmo. Então, é uma busca. E o recado é esse. Nós vimos aqui pelo rei Ezequias, né, que Deus está buscando os jovens. E vai acontecer no lugar dos improváveis, no lugar onde o diabo está buscando jovens também. É ali na universidade que ele tem tentado atacar a mente, onde ele tem tentado e tem conseguido arrancar Deus da mente e do coração desses jovens. É ali mesmo que Deus quer fazer. Peraí, a minha onda de poder é maior do que a do inferno. Deus vai provar aqui no Brasil que é nesse ambiente hoje tão difícil para aqueles alunos que já são convertidos de propagarem o evangelho, é nesse ambiente que um grupinho pequeno vai fazer uma grande diferença. Como Jonas disse, vocês vão fazer um grande estrago no inferno. Amém. E não se intimidem, não desistam. Quando a gente vê, acha que foi apenas um culto, não. É um resultado de uma busca, de um tempo grande, já há algum tempo que vinham buscando, é o resultado de uma busca. Então, não termine. Eu sou resultado de uma busca de um grupinho pequeno dentro da USP. Primeiro, eu vivi o avivamento dos anos 70. E eu, por culpa minha, eu esfriei depois de alguns anos, e um grupinho
descompromissado com o mundo, mas compromissado com Deus, um grupinho na Poli, na faculdade de engenharia, não chegava a 10. E ali eles estavam buscando a presença de Deus e me levaram. E a presença de Deus era tão palpável que trouxe um ministério de volta. Não era só uma pessoa, era um ministério de volta para o caminho de Deus. Então eu posso dizer que eu vivi 2 impactos de avivamento e eu espero ardentemente viver 3 impactos do avivamento, que é o avivamento do Brasil, em nome de Jesus. E nós chegamos ao nosso fim no nosso podcast. É um assunto tão maravilhoso como esse, mas que você não seja só um ouvinte, um espectador, que isso gere um fogo santo no teu coração, uma ansiedade, e para de terceirizar, para de delegar, dizer, mas não vai acontecer porque a minha igreja, porque na minha faculdade, você faz a diferença onde você está. Assim como esses alunos, mas os professores, eles não culparam ninguém. Mas o reitor... Não culpe ninguém. Diga, eu vou buscar nesse meio aqui. Eu sou luz no meio da escuridão. Busca o avivamento. Eu concordo com você e oriento, aconselho a começar por nós. Esse conselho serve para nós mesmos, nos prepararmos para isso, né? Eu acho que ajuda, acelera o processo. Né? Se você começar a buscar mais o Senhor, vai para o quarto, ora, sobe o monte se você gosta de fazer, vai orar. Nós estamos no propósito de oração também, já vai para 8 meses indo para o monte orar, onde nós temos buscado ao Senhor para que coisas extraordinárias comecem a acontecer à nossa volta, né? Nós precisamos começar a enxergar esse poder de Deus já influenciando a nossa vida. O que é um poder de Deus que te influencia? Quando você sente vontade de orar, quando você sente mais desejo de se santificar, desejo de ler a palavra, de mastigar a palavra, não passar por cima, mas ruminar a palavra, isso tudo já é parte de um mover, entendeu? Se você está nessa vibe, então vai fundo, continua, porque você está no caminho certo. E lembrando, que nesse fim de podcast, que Esdras, todo avivamento veio através de oração e busca da palavra. E você que ama a palavra, aqui nesse canal, olha, o que não falta é palavra. Eu esqueci, qual é o número desse podcast? Olha, tem 86 podcasts, isso significa 86 horas gratuitas para você ouvir. Você tem temas todos os dias. Sabe o que é todos os dias? Devocional todos os dias e à noite, todos os dias, um vídeo novo de tema e tudo gratuito para você mergulhar. Então é só você se inscrever no canal, curtir, compartilhar. E se você quer se aprofundar mais ainda e ter curso, aí sim tem a área de membro para você, que tem muitos cursos na área de membro. Tá bom? Que Deus abençoe todo mundo e até o nosso próximo podcast. Deus abençoe você. Deus abençoe, queridos. Uma excelente noite, tá?